urgente. Silvio Navarro soltou uma verdadeira bomba política. Segundo ele, Lula teria trocado o delegado da Polícia Federal que investigava Lulinha. O assunto explodiu nas redes sociais e já está causando enorme repercussão em Brasília. Mas eu quero saber a sua opinião. Coincidência administrativa ou interferência política? Comenta aqui embaixo e já deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo, porque aqui você fica por dentro de tudo. Dácio, olha só, falamos do pai, mas quero falar também do filho, do Lulinha, porque praticamente a imprensa tradicional também esqueceram. Todos esqueceram, os políticos, Brasília, os gabinetes, os jornalistas, muita gente esqueceu, com algumas exceções. E aí hoje me deparo com a seguinte notícia. Vou trazer via a informação que foi publicada no SBT. O SBT trouxe essa informação e também depois o jornal Estado de São Paulo também confirmou, para ser bem justo, aqui esses dois veículos. Olha, a Polícia Federal substituiu o delegado que chefiava o inquérito sobre desvios no INSS, e aí estamos falando do roubo aos aposentados e pensionistas. É disso que se trata. Resumindo, aquele pessoal que roubou os aposentados, isso virou uma CPMI no Congresso Nacional. Lembramos como a CPMI foi enterrada, precisamos usar esse termo, porque afinal de contas ela poderia estar funcionando hoje. Em maio nós poderíamos ter ainda uma CPMI investigando, mas infelizmente Davi Alcolumbre, que preside o Congresso Nacional, entre outros líderes, em conluio com governistas, com o Palácio do Planalto, enterraram aquela CPMI, principalmente porque estava batendo em alguns nomes muito próximos desta figura que acabamos de falar, do candidato à reeleição Lula da Silva, e inclusive o filho. E aí a notícia é essa: a PF substituiu o delegado que chefiava o inquérito sobre desvios no INSS e pediu a realização de investigação contra o Lulinha, o filho mais velho do presidente Lula. Procurada, a direção da PF não respondeu se a troca ocorreu a pedido do próprio delegado ou se foi por uma definição no comando da corporação. Olha, foi esse delegado, vou relembrar o nome dele aqui porque fui pesquisar há instantes, Guilherme Figueiredo Silva, chefe da divisão de repressão a crimes previdenciários da PF. Ele não só conduzia essas investigações, como ele pediu a prisão do senhor Antônio Camilo Antunes, que não gosta de ser chamado de careca do INSS, mas assim ficou conhecido. É importante a gente lembrar que o caso Lulinha era um daqueles casos que estava ali na boca, bem perto, mas estava muito perto, porque estava chegando às mãos da CPI o material, os quebras de sigilo, o material que a própria Polícia Federal recolheu. A Polícia Federal tem o depoimento de uma testemunha protegida em sigilo que relatou pagamento de propina, pagamento de mesada para o Lulinha, além dele ter levado uma bolada milionária. Mas mesada. Lulinha abriu empresas na Espanha. Lulinha mora no exterior. Lulinha não está no Brasil. E do pouco que ficamos sabendo sobre os sigilos de Lulinha, ele é um milionário. Um milionário. E o que Lulinha fez para ser um milionário? Bom, com tantas perguntas, a gente tem a troca do delegado agora em sigilo, quietinho, muda o delegado. Então, eu acho que, Dárcio, está muito claro que algumas cortinas de fumaça no Brasil, elas vão aparecendo, e quando surge uma cortina de fumaça, né, quando estourou um escândalo, desviou o foco. Pega o caso Master, por exemplo, o caso Banco Master. Nós estamos há dias falando sobre o filme Dark Horse, sobre a conversa entre o senador Flávio Bolsonaro e o banqueiro Daniel Vorcaro, pedindo recursos para o filme, né, a instituição Banco Master, para o filme. Falei longamente sobre isso ontem. Você fique à vontade sempre que quiser tratar desse tema também, Dácio, porque não falamos sobre ele na semana. Mas o ponto é, nesse interim, troca o delegado do Lulinha.
Nesse interim, ninguém mais fala do contrato de 129 milhões da senhora Viviane, mulher de Alexandre de Moraes. Ninguém mais fala, percebe? Eles vão. É aquela bomba de fumaça para tentar mexer algumas peças no tabuleiro enquanto ninguém está prestando atenção. Exatamente, exatamente. O dono da Choquei foi colocado na rua logo depois do tal escândalo, que na verdade não é um escândalo. Afinal de contas, o Vorcaro patrocinou uma série de ações, filmes, emissoras e por aí vai, né? Então, Rafael Souza Oliveira deixou a cadeia. Mas não foi só ele, não. O tal do Pose do Rodo e outros mais. E agora, veja que curioso e ao mesmo tempo o quão sério é isso que estamos tratando nesse momento. Estamos falando de um áudio vazado seletivamente. Pois é, estava em posse de quem? De quem era a custódia dos equipamentos do Vorcaro? Quem deveria guardar os equipamentos e quem poderia vazar esse tipo de áudio? Estão tentando dizer que era da CPI do crime organizado, que o Flávio Bolsonaro tinha acesso. O Flávio Bolsonaro não saberia que tinha um áudio dele na CPI do crime organizado? Os assessores do Flávio Bolsonaro não saberiam? Os aliados do Flávio Bolsonaro não saberiam? É claro que saberiam. Quem tem a custódia dos equipamentos de Vorcaro é a Polícia Federal. Agora veja que operação. Surge um áudio vazado seletivamente e, ao mesmo tempo, um delegado é afastado da Polícia Federal. É isso mesmo que eu escutei? É isso mesmo que nós estamos assistindo? Enquanto a sociedade e a imprensa estão discutindo um áudio vazado pela Polícia Federal, eles afastam o delegado responsável pela prisão de um dos maiores fraudadores da história, que é o tal do Careca, do INSS, que inclusive viajava com o filho do Lula e o delegado que pediu também a investigação desse mesmo personagem. É por isso que eu sempre disse, Navarro, isso aqui é muito sério, que num país civilizado, num país sério, o Andrei Rodrigues não continuaria na direção geral da Polícia Federal. Porque se o Flávio Bolsonaro teve que dar tantas explicações, precisou de ir na Globo News, precisou de ir no Metrópolis, precisou de ir em todos os canais para poder se explicar por conta de um pedido absolutamente legítimo de um patrocínio de filme, para um banco que não tinha problema algum com a justiça naquele momento. Imagina o diretor-geral da Polícia Federal, responsável por investigar o próprio Vorcaro, ao ser descoberto numa mesa tomando uísque com o investigado. Como que ele pode continuar no cargo? E, no entanto, ele não precisou dar tantas explicações. Houve uma blindagem. Houve uma blindagem, talvez até mesmo do Congresso, porque a coisa mais natural seria o Congresso Nacional colocá-lo sob intensa sabatina. Afinal de contas, quem fiscaliza o Executivo, e a Polícia Federal está sob a administração do Executivo, é o Congresso Nacional. Então, é muito sério isso que aconteceu. Essa troca de delegado mostra muito mais do que uma simples interferência, mas mostra uma operação articulada por dentro da Polícia Federal para poder fazer essa substituição e para poder blindar os criminosos do INSS. É o Lula escondendo a sujeira debaixo do tapete. Foi uma baita cortina de fumaça criada pela própria Polícia Federal. Isso precisa ser investigado e o André Mendonça parece que hoje já está reunido, ou estava reunido, talvez até nesse momento continue reunido com os responsáveis da Polícia Federal para obter informação, e precisa mesmo. Isso precisa ser compreendido. Como é que se deu essa troca? Exatamente. Vazamento seletivo. Olha, eu, particularmente, acho que tem que investigar tudo. Por isso, defendo a CPMI do Banco Master. Já cheguei a acreditar que era impossível ter uma CPMI do Banco Master num ano como esse, num ano eleitoral, final de semestre. Nessa semana, por exemplo, Congresso Nacional vazio, vazio. Praticamente nem os líderes das bancadas, o líder da oposição estava lá. O líder da oposição, o Cabo Gilberto, e também o líder do PL, Sósteres, estavam lá na Câmara, fazer jus. Mas nem os líderes dos partidos têm ido. Congresso vazio.
Mas a saída pela CPMI do Banco Master é urgente, para ontem, é evidente que é. É evidente que é. E cabe a senhor Davi Alcolumbre, sobretudo, porque é presidente do Congresso Nacional. Nesse caso é uma CPMI mista. O senador Carlos Viana disse que está recolhendo assinaturas, nem precisava, porque já tem o pedido lá no Congresso Nacional. Mas parece que fez essa coleta para ver quem de fato topa ou quem só está gritando por aí nas redes sociais que quer a CPMI, mas não assina. Não assina. Tem de todos os partidos, tem para todos os gostos. Mas, por exemplo, a esquerda, e aí a gente acompanha Lindbergh Farias gritando nas redes sociais, Janones fazendo papelão, se bem que isso é rotina para esse pessoal, mas cadê as assinaturas? Eles não assinam, não topam. Cadê o líder do governo, Jacques Wagner, senador da Bahia? Tá certo? Tá articulando a CPMI lá? Não, né? Porque CPMI do Banco Master vai mexer com o Master na Bahia. Governo Rui Costa, chefe da Casa Civil de Lula da Silva, Jacques Wagner, líder do governo no Senado. Rui Costa era governador da Bahia e Wagner secretário. Lembrando que Rui Costa é sucessor de Wagner também neste mesmo governo da Bahia. PT governa há décadas a Bahia. É uma verdadeira dinastia do PT por lá. E neste período surgiu o Credit Sexta na Bahia. Senhor Augusto Lima é o nome dele. Guga Lima. Foi quem organizou o Credit Sexta no governo da Bahia, depois espelhado pelo Banco Master em vários municípios e estados brasileiros. Mas vai mexer no PT da Bahia para ver o que acontece no caso do Banco Master. Será que o Jacques Wagner está recolhendo assinaturas? Está se mexendo como, afinal, líder do governo, para que tenhamos uma CPMI do Master? Olha, a frase é antiga e concordo, o sol é o melhor detergente. Joga luz em tudo para separar bandidos de quem acaba sendo arrolado, às vezes num turbilhão e injustamente pagando preço político, preço no judiciário, porque no Brasil é assim, a justiça também tem lado. Então, cadê? A gente não vê. E aí, Darcio, quando a gente fala em cortina de fumaça, você quer ver um exemplo? Quando toda essa movimentação que a gente acabou de descrever aqui, em relação ao vazamento seletivo desse caso do Banco Master, um pedaço de uma conversa que estava num dos 8 celulares de Daniel Volcar, eu quero os 8. Eu quero saber o conteúdo dos 8 celulares inteiro, doa quem doer. Apareça o que tiver que aparecer. Mas um pedacinho só para criar uma cortina de fumaça, e não estou defendendo, nesse caso, não estou defendendo ninguém, estou dizendo que eu quero tudo. Mas o ponto é, cria-se uma cortina de fumaça, cai o delegado da PF do caso do Lulinha, ninguém mais fala no escritório, no contrato com o escritório de 129 milhões, você já trouxe outros exemplos, no momento em que, por exemplo, vamos botar uma pesquisa do dia. Pega a pesquisa do dia, Lanza, por favor. É uma pescaria que funciona, porque institutos de pesquisa hoje em dia, eles vão publicando no atacado as intenções de voto. Olha, essa aqui é a do dia. Acabei de puxar lá, site Poder 360. Então você tem lá, para o segundo turno, 43,8. Flávio Bolsonaro. Lula, 40,2. Essa uma pesquisa, tá aparecendo aí na sua tela, né? Essa é a pesquisa do Vox, tá? Para dar o crédito e para que a gente, como nós já estamos num período eleitoral, é importante informar. Essa pesquisa é do Vox, está registrada sob o número 02423 de 2026. Porque eu exibi aqui na tela uma imagem do site Poder 360, eu não sei se o número do registro está na tela, mas se não tiver, acabei de falar, para cumprir a legislação eleitoral. Então não vou entrar em meandros, não vou ficar aqui trazendo uma série de pesquisas. Mas será que é por causa disso? Será que toda essa movimentação é porque Flávio Bolsonaro estava na frente, e está na frente, ainda hoje, de todas as pesquisas eleitorais para segundo turno? Então precisamos mudar o jogo? Não sei, Darcy, mas acho que essa reflexão fica aqui para a gente antes da gente seguir para a próxima pauta. Desculpa, o microfone que estava fechado. É exatamente isso, Silvio. Eu acho que enquanto a gente não conseguir sanear as instituições, que esse é um problema, que na verdade não é necessariamente da Polícia Federal, é preciso ficar claro
que a gente tem um problema na estrutura das instituições brasileiras, Silvio. Não temos um judiciário funcionando minimamente normal. A Polícia Federal começa a apresentar sinais de que também está bastante contaminada. Eu não sei, sinceramente, se esse Congresso que aí está vai conseguir ajustar essas questões. Esses dados, essas informações, elas dão conta de um aparelhamento que aparentemente garantirá a impunidade. E esse dado que você trouxe sobre a ausência de assinaturas da CPMI, o que eles estão fazendo para enganar o eleitorado de esquerda? Por isso que é importante vocês que nos assistem, por isso que é importante vocês que estão aí do outro lado assistindo o Silvio Navarro, que vocês contribuam com o trabalho da Auriverde, do Silvio Navarro, compartilhando um link como o nosso aqui, esse link aqui. Mande no grupo da família, sabe por quê? Porque aqui a gente vai revelar qual é a estratégia que eles estão utilizando para poder enganar o eleitor de esquerda. E, eventualmente, um eleitor que nem é alguém que se identifica com o Lula ou com o PT, que já cansou de ser enganado, que sabe que não vai ter picanha, nem maminha, nem alcatra, e nem a abóbora ou o ovo, que está tudo caro no final das contas. Então, quando você manda esse link para alguém, esse alguém vai descobrir que eles criaram outra CPI com o mesmo nome, ou seja, é a CPI fake. Isso existe no Brasil, gente. A CPI fake. E eles assinam aquele documento que jamais será protocolado, jamais terá qualquer tramitação, e eles apresentam para o público deles dizendo o oposto. Eles falam o seguinte: olha, nós fizemos aqui um pedido de CPI e não está assinado pelos deputados da direita. É isso que eles fazem. A CPI fake, o pedido de CPI fake. E eles enganam a população com esse tipo de artifício. Então, Janones, Lindenberg Farias, Gleisi Hoffmann, essa turma, aquela Samantha Raio-Laser, não, como é que é o nome lá? Da Erika Hilton. Enfim, esse pessoal, eles têm essa capacidade de ludibriar a população com esse tipo de artifício, Silvio. Dácio, olha só, falamos do pai, mas quero falar também do filho, do Lulinha, porque praticamente a imprensa tradicional também esqueceram. Todos esqueceram, os políticos, Brasília, os gabinetes, os jornalistas, muita gente esqueceu, com algumas exceções. E aí hoje me deparo com a seguinte notícia, vou trazer via a informação que foi publicada no SBT, o SBT trouxe essa informação e também depois o Jornal Estado de São Paulo também confirmou, para ser bem justo, aqui esses dois veículos. Olha, a Polícia Federal substituiu o delegado que chefiava o inquérito sobre desvios no INSS. E aí estamos falando do roubo aos aposentados e pensionistas. É disso que se trata. Resumindo, aquele pessoal que roubou os aposentados, isso virou uma CPMI no Congresso Nacional. Lembramos como a CPMI foi enterrada. Precisamos usar esse termo, porque afinal de contas ela poderia estar funcionando hoje. Em maio, nós poderíamos ter ainda uma CPMI investigando, mas infelizmente Davi Alcolumbre, que preside o Congresso Nacional, entre outros líderes, em conluio com governistas, com o Palácio do Planalto, enterraram aquela CPMI, principalmente porque estava batendo em alguns nomes muito próximos desta figura que acabamos de falar, do candidato à reeleição Lula da Silva, inclusive o filho. E aí a notícia é essa: a PF substituiu